O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou nesta segunda-feira para condenar o ex-deputado federal Roberto Jefferson a 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão pelos delitos de atentado ao exercício dos poderes, calúnia, homofobia e incitação ao crime. Aline Beckett tem as informações. Olha, Soraya, o STF começou o julgamento dessa ação de condenação do ex-deputado federal Roberto Jefferson nesta segunda-feira em plenário virtual. E o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, em seu voto, além de votar para a condenação do ex-deputado federal aos 9 anos de prisão e por todos os crimes que você acabou de comentar, também propôs aí a condenação do pagamento de uma multa no valor de R$200 mil em danos coletivos. Eu lembro a vocês que Roberto Jefferson foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, onde o Ministério Público, em sua denúncia, listou ali várias entrevistas onde Roberto Jefferson teria incentivado a população a invadir o Senado Federal e praticar as vias de fato, como ele pontuou em suas redes sociais. Roberto Jefferson também teria incentivado ali a explosão do prédio do TSE. E ao longo dessas investigações, Roberto Jefferson foi preso preventivamente. Mas em uma das ocasiões onde foi determinada a sua volta à prisão, ele acabou resistindo e atacando ali policiais federais a tiros. A PGR defende que ele seja condenado e que há provas, sim, de que os crimes que ocorreram foram cometidos por ele. Já a defesa dele disse que todas as provas que foram colhidas aí nesse processo são provas ilícitas e que não é competência do STF fazer esse julgamento. Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que a conduta de Roberto Jefferson foi gravíssima e também destacou ali os danos que foram causados por conta de toda essa propagação pela internet. Agora, em plenário virtual, a Suprema Corte está fazendo essa análise da condenação ou absolvição de Roberto Jefferson. Se ele for absolvido, este caso será arquivado. Caso ele seja condenado, será fixada aí uma pena, né, em cima disso. Os ministros estão julgando esse caso até a próxima sexta-feira, dia 13, onde eles estarão depositando ali apenas os seus votos em plenário virtual, o que não ocorre um debate por parte dos ministros. A gente segue acompanhando, Soraya. Obrigada, Aline, pelas suas informações. E aí, Coba, mais um caso, inclusive, que para a gente debater questão também de competência, né? Será que o STF agora condena ou absolve? Essa é a questão, né? Porque o Roberto Jefferson não está exercendo nenhum tipo de função que justificaria o foro por prerrogativa de função. Na ocasião, na época dos fatos, ele era presidente de um partido e isso não o dá foro privilegiado, mas mesmo assim está sendo julgado pelo STF e debaixo de uma competência já pré-definida daquela do relator dos inquéritos abertos do inquérito aberto em 2019, o que gera já um fundamento, um argumento para a defesa de nulidade da acusação. Mas eu queria chamar o Zé Maria Trindade para falar do personagem político, da personalidade aí do Roberto Jefferson, ô Zé Maria, porque você acompanha há tanto tempo aí a política em Brasília e quem diria, né, se a gente olhasse para trás, 10, 15, 20 anos, que em 2024, encerrando o ano, a gente estaria aqui repercutindo a figura do Roberto Jefferson sendo condenado pelo Supremo Tribunal Federal, uma pena que pode chegar a 9 anos. Pois eu convivi muito com o Roberto Jefferson, deputado, líder do PTB, presidente de partidos políticos. Vou te dizer, um político bom, de coragem e que fez grandes debates, um grande tribuna, né? Fez grandes debates no Congresso Nacional em temas importantíssimos. Durante o processo constituinte, ele então pegou ali a liderança do PTB e conseguiu fazer com que o partido, que nem era tão grande assim, ficasse muito importante. Partido importante que era consultado. Me lembro exatamente de todos os embates e todas as falas de Roberto Jefferson. Sempre cuidadoso, mas muito belicoso. Ele era um dos poucos deputados que andavam armados no plenário da Câmara dos Deputados. Houve um momento até que ele ameaçou sacar a arma, para se ter uma ideia. Mas sempre foi um político ali muito firme. E bom de votos também. Ele sempre foi reeleito.
Então, esta é a figura política de Roberto Jefferson. No momento, Kobayashi, eu acho que Roberto Jefferson deveria ser alvo de um indulto, de algo assim, de um perdão, uma graça, por questões humanitárias. Eu tenho recebido informações de amigos do Roberto Jefferson que o visitam, que ele não está mais ali naquele corpo, ou seja, ele não está mais sabendo o que está acontecendo. Cometeu crimes graves, não se pode mesmo atirar contra a polícia. Que isso? Não é possível receber a polícia a tiros. Eu fiz essa cobertura, chegamos na frente porque um amigo dele me disse, olha, Roberto Jefferson não vai aceitar o pedido de prisão. Mas ali ele já estava alterado psicologicamente, todos sabiam disso. O padre Kelmon estava lá dentro da casa e me relatava o que estava acontecendo. Então agora, até por questões humanitárias, eu diria que ele é um inimputável. Ele não está bem, não está lúcido e não sabe mais o que está acontecendo. Num caso assim, acho que a justiça não deveria prosseguir no julgamento. Já é um final assim muito triste para um grande político como foi Roberto Jefferson. Mas, repito, ele cometeu crimes considerados, vamos dizer, sem perdão, mas o estado dele, né, o estado de saúde é que me leva a dizer que é o caso de um inimputável. O Fábio Piperno, para contextualizar, a gente se lembra que faltando uma semana, se não me engano, para as eleições de 2022, foi quando o Roberto Jefferson recebeu na sua porta a Polícia Federal com mandado de prisão contra ele, e ele recebeu a polícia a tiros, granadas, enfim. Ele que estava solto por uma decisão judicial que dava a ele condições de ficar em casa desde que não se utilizasse das redes sociais, até porque os crimes a que respondia eram justamente de ofensas pelas redes sociais, e ele fez justamente o contrário. Foi para casa, pegou o celular e fez ali diversos posts, inclusive muito ofensivos, com palavras impublicáveis contra ministros da Suprema Corte, aparentando até um desafio à justiça, e foi isso que levou a polícia a ter que ir lá prendê-lo novamente por força de ordem judicial. Muitas pessoas atribuem até, Fábio Piperno, a essa conduta do Roberto Jefferson, que então era apoiador do ex-presidente Bolsonaro, uma certa queda de popularidade para o ex-presidente, que teria contribuído, dentre outras coisas, até com o fato da Carla Zambelli, que aconteceu uma semana depois, a tirá-lo votos relevantes na disputa presidencial. Fábio Piperno. Mas você não resta a dúvida de que as reações truculentas e violentas daqueles bolsonaristas, e você citou o Roberto Jefferson e a Carla Zambelli, um atirando na polícia, a outra saindo armada pelas ruas aqui dos Jardins, arma em punho, entrando em restaurante atrás de um rapaz, é óbvio que aquelas imagens foram muito impactantes, sim, e provavelmente a gente não tem como mensurar isso, mas algum dano eleitoral causaram, sim. Se suficientes ou não para tirar a vitória, a gente não sabe até que ponto esses danos foram realmente relevantes. Mas que isso, de fato, agregar voto não, enfim, agregou, também a gente sabe. Agora, é impressionante realmente o que aconteceu com o Roberto Jefferson, porque tudo isso que o Zé falou, e eu me lembro do Roberto Jefferson, inclusive, lá atrás, na sessão de cassação de Fernando Collor de Mello, ele como um dos solitários 38 apoiadores do então ex-presidente, indo lá na tribuna, fazendo discurso, e ele sempre foi um orador brilhante. Eu sempre discordei do que o Roberto Jefferson falou a vida toda, mas parava para ouvir. Ele era um orador brilhante e muito inteligente, isso é inegável. Agora, e foi inclusive o delator do Mensalão no começo, tal, né? Tudo começou a partir de uma entrevista dele. Foi cassado, né, Piperno? Oi? Foi cassado, né? Foi ele e o Zé Dirceu, praticamente, acho que na mesma sessão, né, Zé? Não foi na mesma sessão, mas houve um acordo ali, eu me lembro desse acordo de bastidores, de caçar apenas os líderes naquele processo do Mensalão. E os deputados não entraram, mas os líderes e presidentes de partidos foram todos caçados. Exatamente. Então, assim, os dois foram os dois, né? Os dois nomes mais vistosos entre os caçados naquele período. Agora, com o tempo ele realmente deu uma guinada, infelizmente, muito perigosa e se tornou, não assim um político de quem você podia discordar, mas
também um personagem, um ser humano que realmente se tornou aí alguém, assim, alguém muito tóxico para o ambiente político. Uma pena. Fala, Gustavo Segré. Eu lembro de Roberto Jefferson, de quando o nome dele apareceu nas denúncias iniciais do Correio, né? Essa foi a primeira vez que ele aparece, pelo menos com um caso de corrupção grande. Agora, essa situação lamentável, eu lembro que o padre Kelmon comentou que quando ele soube disso, ele foi, inclusive, a tentar dissuadir o Jefferson, que estava segurando-se dentro da casa, e faço uma confissão aí que o padre me comentou, que ele até duvidou em tirar a própria vida do Jefferson, se suicidar em função da situação em que tinha chegado. E agora lamento, não sabia isso que menciona o Zé Maria, respeito de que já não está mais na sua condição mental, cerebral, e aí não sei se vai ter alguma implicância na determinação do STF, mas pelo que a gente vê, não achamos que tenha muita. Alan Gani, para fechar. Olha, isso que o Zé trouxe realmente é inédito, eu não sabia, né? Então, provavelmente, ele tem aí algum tipo de demência frontotemporal e isso traz alterações de comportamento. Então, talvez até o ato impensável, aquilo que ele faz, que é um absurdo, né? Da maneira pela qual ele recebeu a Polícia Federal, já tem até ligação aí com o seu estado cognitivo. Evidentemente, pela idade, pelo seu estado cognitivo, isso deve ser levado em conta na pena.